Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputados, nossos convidados, aqueles que nos assistem pela TV Sinal, TV Assembleia agora. Fazer também aqui uma referência que Vossa Excelência já fez, senhor presidente, a Ateia Tavares, que está aqui conosco. A Ateia é diretora de Ação para a Cidadania do Sindijó, também assessora parlamentar da LEP. E nós fizemos essa solicitação, senhor presidente, pela situação que vivem hoje os diversos profissionais de imprensa no nosso país, no nosso estado, que muitas vezes são constrangidos justamente por fazerem aquilo que é a sua profissão. Fazer, não só divulgar, mas também fazer o relato, fazer as impressões que têm daquilo que acontece e que, vez por outra, acabam tendo uma situação de muito desconforto, como aconteceu, aliás, na última semana com um grande empresário no Brasil e que se sentiu muito ofendido porque um jornalista fez uma referência a um ônibus estacionado de forma irregular em Curitiba e ele entendeu que isso não poderia acontecer e colocou o nome desse jornalista que deveria ser procurado por todos. O jornalista não cria notícias, o jornalista relata as notícias. Então, eu fico aqui muito honrado de poder receber o Sindicato Jornalista em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e de pronto, para que nós já possamos ser bastante objetivos, passo ao nosso, mais do que amigo, nosso companheiro Célio, profissional que tem uma larga história aqui na Assembleia Legislativa e também na Gazeta do Povo e em outros órgãos aqui do nosso estado, assim como todos os profissionais que estão aqui e que nos acompanham. Obrigado, Célio, por aceitar nosso convite e para nós, como eu falei, é uma honra tê-lo aqui novamente, hoje de terno e gravata, aqui nessa casa. Eu falei ao Célio, presidente, que o Célio está parecendo mais um deputado que um jornalista hoje. Mas isso aqui é muito bom, é bom vê-lo aqui, é bom ver toda a direção do Sindijó e saber que a direção do sindicato está presente em todas as lutas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, o nosso amigo Célio Martins. Muito boa tarde, senhor deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, senhor deputado Tadeu Venere, autor da proposição para que tivéssemos acesso a esta tribuna. Muito boa tarde aos demais ilustres deputados e deputadas aqui presentes, aos jornalistas e às jornalistas, em especial a Ateia Tavares, assessora parlamentar desta casa e diretora do Sindijó, e a todas e todos que nos acompanham. Primeiramente, eu quero registrar aqui um episódio que retrata o motivo da nossa presença nesta Casa de Leis no dia de hoje. Na última sexta-feira, um dia após o Dia dos Jornalistas, comemorado no dia 7 passado, a repórter da rádio CBN, Simone Giacometti, teve o celular de trabalho arrancado de suas mãos por um advogado que se identificou como advogado de um condomínio, a poucos metros daqui, na Avenida Cândido de Abreu. A repórter fazia a cobertura de um protesto de mães de crianças autistas e portadoras de deficiência. Este episódio é apenas uma imagem da onda de violência contra jornalistas que se espalhou no país nos últimos anos. Com passagens por diversos veículos de comunicação aqui do Paraná e de outros estados, eu jamais presenciei uma série de ataques e agressões a profissionais de imprensa como atualmente. A terrível onda de violência por diversos atores não tem precedente na história recente. Só tem um paralelo com o período da ditadura militar, com a novidade de que agora nós estamos em um regime democrático. O mais grave é que os ataques, além de serem espalhados pelas redes sociais e outros canais de internet, partem de uma parcela de agentes públicos, líderes políticos, integrantes do poder executivo e legislativo, de membros do judiciário, empresários ligados a causas ideológicas extremistas, e se não bastasse, por disseminadores de fake news. O jornalismo trabalha com fatos, portanto, trouxemos a esta casa, aos deputados e deputadas, dados reais que comprovam a escalada de violência.
O levantamento foi realizado pela jornalista Aline Rios, diretora do Sindijor, e que faz pesquisas há mais de 3 anos sobre o tema. Por gentileza, prezada Aline. Muito obrigada, Célio. Cumprimento também as deputadas e os deputados dessa ilustre Casa de Leis. Também saúdo as e os jornalistas paranaenses, especialmente Simone, Rafael e o Eduardo, que foram as mais recentes vítimas de ataques contra jornalistas de que temos notícias aqui no Estado. Os primeiros dados que os senhores vão conseguir acompanhar mostram que foram extraídos dos relatórios de violência contra jornalistas, elaborados pela nossa Federação Nacional de Jornalistas, que desde 1998 divulga anualmente esses levantamentos. Nós podemos perceber que o Paraná mantém uma certa regularidade em relação ao número médio de ataques por ano, com picos verificados em anos eleitorais, principalmente mais recentemente. É importante mencionar também que o Paraná sempre figura entre os estados com mais casos de violências contra jornalistas e atualmente ocupa a 4ª posição nesse perverso ranking nacional. Desde 2013, tem sido crescente ainda o volume de ataques contra jornalistas que atuam na cobertura de temas relacionados ao campo político. Recentemente, ocorreram os picos em 2018 e 2020, o que tem certa relação com o protagonismo que o Estado assumiu no cenário político nacional nesses últimos anos. A nossa federação também registra as reiteradas práticas de violência contra jornalistas. Em 2021, entre os 430 casos registrados, os tipos mais frequentes de violência foram a censura e tentativas de descredibilização contra os profissionais do jornalismo. Essa violência acontece principalmente quando os profissionais estão atuando efetivamente na cobertura dos fatos, quando sofrem agressões, subtração ou destruição de equipamentos, hostilizações, ou em consequência do seu trabalho profissional, com campanhas de difamação pelas redes sociais, exposição indevida de dados, entre outras violências. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também realiza diagnósticos para monitorar a violência contra jornalistas no Brasil. No relatório sobre violência de gênero contra jornalistas, divulgado esse ano, ela mostra que em 2021 ocorreu um ataque com viés de gênero contra jornalistas a cada 3 dias no país. 60% dessas situações envolveram a cobertura política. Outra organização que monitora a violência contra jornalistas é a Repórteres Sem Fronteiras, que coleta e analisa anualmente dados de 180 países. A RSF também mantém atualizada uma classificação mundial de risco em que o Brasil perdeu 4 posições de 2020 para o ano passado, ocupando atualmente a posição de número 111. O Brasil, segundo essa organização, é classificado como um país em situação difícil com relação à liberdade de imprensa, que é o último grau antes da classificação mais grave atribuída por essa organização. A Unesco também avalia continuamente a situação de liberdade de imprensa e, nesse ano, divulgou um relatório de tendências globais de violência contra as mulheres jornalistas. E esses dados, eles confirmam o que as profissionais já sentem na pele no cotidiano. A violência contra a mulher jornalista ela é ainda mais preocupante, pois sempre vem acompanhada de violências adicionais com cunho machista, sexista, além de trazer implicações para a vida pessoal dessas profissionais, inclusive com ameaças direcionadas às suas famílias e filhos. Elas são as principais vítimas dos ataques virtuais, especialmente aqueles cometidos por agentes políticos, o que é aprofundado diante dos altos índices de impunidade com relação àqueles que praticam crimes contra jornalistas no Brasil. Nós trouxemos também informações sobre a Convenção número 190 da Organização Internacional do Trabalho, vigente desde 2021, que reconhece a violência em todo o ambiente de trabalho, e não só no local físico, o que para nós do jornalismo é de extrema importância. Essa convenção não se encontra ratificada pelo Brasil, e sabendo que alguns dos senhores e senhoras possam ter interesse em se lançar ao Congresso,
nós temos também a esperança de que possam nos ajudar nessa luta. A violência contra o jornalista, ela não se encerra. Pois não, pode continuar. Ainda teremos mais 5 minutos. Perfeito, muito obrigada. A violência contra o jornalista não se encerra em si mesma. O ataque é contra o profissional, quase sempre com a intenção de silenciá-lo, mas essa agressão ela afeta principalmente o direito à informação da sociedade. Bloquear o jornalista numa rede social, hostilizá-lo para se esquivar de uma entrevista ou difamá-lo porque não gostou de uma informação divulgada, sonega o direito da sociedade de ser informada. E as informações apuradas com ética e responsabilidade são essenciais para orientar a sociedade, inclusive para municiá-la no momento de exercer seu direito ao voto. Há um compromisso com relação à transparência pública que passa pela fiscalização de atos públicos e que também, de certa forma, é assegurado pela atividade jornalística. Afinal, não se pode comparar o ato de realizar uma live, por exemplo, falando o que quer e como se quer falar, ao ato de se submeter a uma entrevista jornalística que leva os anseios apresentados pelos cidadãos e cidadãs. Existem várias recomendações realizadas pelas organizações quanto ao enfrentamento à violência contra jornalistas e que passam pelo compromisso das empresas em assegurar o trabalho decente e seguro aos profissionais, mas passa também pelas plataformas e redes sociais que precisam ter respostas mais eficazes a esses ataques e também pelos legisladores que podem e devem se somar a nós nesses esforços, inclusive contratando jornalistas para atuar na comunicação das casas legislativas e em seus próprios gabinetes. É claro, nós também atuamos em defesa das e dos jornalistas, também estamos fazendo a nossa parte. No Paraná, por exemplo, nós temos um protocolo desde 2018, que foi atualizado em 2021, com orientações da nossa federação, coletamos informações, prestamos apoio, acompanhamos os profissionais atacados e tentamos articular ações em rede, como essa iniciativa aqui, que nos trouxe aqui essa casa hoje. A informação jornalística ela é essencial para a democracia, ela respeita o direito à informação da sociedade e, mais ainda, salva vidas. Muito obrigada. Ilustres deputados e deputadas, nós, profissionais de imprensa, no papel de guardiões e guardiãs da população, somos responsáveis por levar até as pessoas informações seguras e éticas. Nosso compromisso é com a verdade dos fatos e nossa lealdade é com os cidadãos e as cidadãs. Esta Casa Legislativa tem a obrigação constitucional de defender a liberdade de imprensa e criar condições para assegurar o livre direito de atuação dos profissionais de jornalismo. Sem essas garantias, a democracia está seriamente ameaçada e, em consequência, a sociedade como um todo. Esperamos dos deputados e deputadas desta Casa iniciativas urgentes para assegurar os direitos dos jornalistas e das jornalistas. Muito obrigado a todos e todas. Nós agradecemos as manifestações do senhor Célio Martins, da Aline de Oliveira, e podem ter certeza que o Poder Legislativo, que é a caixa de ressonância da nossa democracia, dará todo o apoio total e integral à classe jornalística do nosso estado do Paraná e também repudiamos as agressões que têm ocorrido em relação aos episódios recentes, principalmente, e outras situações que já aconteceram aqui no estado do Paraná. Desse poder, dos senhores deputados e deputadas, podem ter certeza da nossa presteza permanentemente, e aqui a casa onde o jornalismo impera, né, se faz presente todos os dias, jornalistas que cobrem o Poder Legislativo, sempre muito bem recebidos. Qualquer manifestação contrária
aquilo que a gente se propõe a fazer em defesa de vocês, podem ter certeza que nós iremos repudiá-la. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa.